Passo a palavra agora ao doutor Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça, que falará pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, quero cumprimentá-lo em seu nome e cumprimentar os demais ministros e expositores que me antecederam e aqueles que vão falar logo depois. Ao fundo, alguns livros em estante. Eu represento, nesta data, o Ministério Público do Estado de São Paulo e Vossa Excelência nos deu uma missão. Tentar, ainda que inconscientemente, lembrando da neurociência, ministro. Audiência pública Vossa para discutir Excelência o juiz nos deu das uma missão. garantias e institutos Vou correlatos. buscar não ser enfadonho, vou buscar não repetir o que outros expositores já colocaram e de maneira brilhante. ADIs Claro, 6298, tema vou ter que 6299, revisar, 6300 mas vou e tentar 6305. trazer aqui algumas questões que ainda não foram abordadas. Por isso, ministro, já adianto que eu abandonei tudo o que eu escrevi. Então, nós vamos trabalhar no improviso. E começo, ministro, fazendo uma pergunta. O Instituto do Juiz das Garantias, será que serve de solução alguma das mazelas anunciadas pelos expositores que me antecederam? Será que é exatamente este o sistema que o Brasil hoje precisa? Certamente não. Aliás, ministro presidente, o sistema criado pelo pacote anticrime, dito juiz das garantias, foi criado mais para tumultuar do que para servir de solução. Eu não consigo extrair outra conclusão a partir de uma vacatio legis de 30 dias. Saiba, Vossa Excelência, que se não fosse a liminar subscrita, primeiramente pelo ministro Toffoli, depois por Vossa Excelência, estaríamos até agora vivendo um caos. Pode ter certeza. Senhor ministro, não é o sistema do juiz das garantias que vai resolver as mazelas anunciadas pelos expositores, mas sim o estrito respeito ao sistema acusatório. Esse sistema acusatório que tem gênese constitucional e voltou a ser lembrado no artigo 3º-A do Código de Processo, que depois foi suspenso. Mas esse artigo 3º-A, ele está divorciado do juiz das garantias. Ele está preso a um compromisso assumido pelo poder constituinte, o sistema acusatório. Este é o sistema que vai resolver e muitos dos problemas anunciados. E aqueles que não são resolvidos pelo sistema acusatório certamente não serão resolvidos pelo juiz das garantias, mas por outras soluções. Senhor ministro, me permita afirmar algo, e aqui talvez eu esteja sendo ousado, e vou ter que ser ousado porque eu quero trazer novidades. Senhor ministro, o pacote anticrime não criou um sistema de juiz das garantias. Audiência pública, Não vamos nos enganar. ADIs Ali é um sistema etiquetado juiz das garantias, mas que não coincide com o sistema anunciado por todos aqueles que defenderam este instituto. Senhor ministro, no pacote anticrime, o juiz das garantias, ele tem uma participação na investigação, claro, uma participação equidistante, ninguém está dizendo que ele se misturou à investigação, mas este juiz, ministro Fux, ele recebe a denúncia. Este juiz, ministro Fux, juiz das garantias, determina a citação, analisa a defesa escrita, pode produzir prova antecipada, pode decretar preventiva até na fase do processo, lembrando do artigo 366. Do jeito que está construído, ministro Fux, ele vai até a fase do artigo 399 do Código de Processo. É ele quem determina a data de instrução. E aí ele sai de cena hipervalorizado. É um juiz hiperidratado. E depois vem um juiz absolutamente desnutrido que vai julgar o mérito. Desculpem aqueles que discordam veementemente do que eu estou falando, mas, ministro Fux, o que nós temos no DIPO, e foi mencionado pelos expositores que me antecederam, não é este juiz das garantias que nós estamos debatendo hoje.
O DIPO não tem nada a ver com esse juiz das garantias. No DIPO, o juiz não trabalha após a denúncia. Aí sim, poderíamos eventualmente pensar num juiz das garantias. E com relação à neurociência, a observação de Vossa Excelência ao fazer a pergunta ao expositor foi de uma felicidade tamanha. Pergunto e faço essa pergunta sem resposta, deixo para os magistrados. Se nós formos levar a ferro e fogo essa exposição contaminada pela neurociência, qualquer liminar concedida por um juiz, seja na fase pré-processual, seja na fase processual, já o estaria contaminando. Eu fico ouvindo, fico estudando todos os argumentos dos expositores que me antecederam, fica parecendo que o juiz com letra maiúscula, o juiz é aquele que só decide ao final. Eu já trabalhei com magistrado que dizia o seguinte: o juiz, quando fala, decide. Mas eles querem que o juiz fale uma só vez. Mas o processo penal precisa que o juiz fale mais de uma vez. Isso não significa que o juiz está se contaminando, ele está exercendo o seu mistério. Eu não posso deixar de repisar que o juiz das garantias, como muito bem mencionado pela minha colega do Ministério Público do Mato Grosso, Marcele Faria, como muito bem redigido num texto pelo meu colega do Ministério Público do Mato Grosso, René Souza, o juiz das garantias foi originalmente concebido em sistemas jurídicos que operam com o juiz de instrução. Um juiz em que, na fase pré-processual, ele participa ativamente, inclusive atuando de ofício. Nós não temos isto no nosso sistema. Não existe esse perigo. Então, ministro Fux, trazemos perigos que existem lá fora para justificar algo que nós não precisamos. E o que nós não precisamos? Nós ficamos aqui debatendo, ignorando aquilo que efetivamente se sente falta. A edição do pacote anticrime, aqui eu faço questão de mencionar o meu colega do Ministério Público do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O pacote anticrime, quando traz o juiz das garantias, o pacote anticrime, na verdade, cria uma poluição legislativa, ministro. Por quê? Porque exatamente traz para o nosso ordenamento uma lei que nós não precisamos. Nós trabalhamos com problemas alienígenas, que não são nossos problemas, causamos essa poluição legislativa. Não existe uma lei em conformidade com aquilo que a sociedade anseia. Eu não tenho dúvida de que o juiz das garantias não é a solução que o Brasil espera para as várias mazelas. Agora, ainda que tenhamos que trabalhar o juiz das garantias, ministro Fux, que trabalhemos o juiz das garantias lá no Congresso ab início, dentro de uma seara de deliberação eficiente e suficiente. Ministro Fux, como é que pode o Congresso, e aqui eu poderia perder minutos, talvez até horas, falando como foram os bastidores da introdução do juiz das garantias. Sabemos que a introdução do Instituto foi da noite para o dia. Aonde está a deliberação? Ministro, nós temos que começar a trabalhar de maneira mais veemente no Brasil o princípio da proibição da deliberação insuficiente. Veja a PEC 5, também do dia para a noite, colocada no Congresso sem a deliberação necessária. Então, faltou esta deliberação. E eu vejo que eu tenho um pouco mais de um minuto. E me permita aqui no final, ministro Fux, dizer que eu fico um pouco assustado se eu não estivesse no dia a dia trabalhando o juiz das garantias, com vários operadores do direito, com vários magistrados e magistradas. Confesso que eu ia ficar preocupado quem é esse juiz brasileiro que está funcionando. Juiz das garantias. Do jeito que colocam aqui, fica parecendo que todo juiz brasileiro é contaminado e parcial simplesmente porque atuou na fase de investigação ou tenha tomado alguma medida enérgica na fase do processo. Nós estamos nivelando por baixo a magistratura brasileira. Não é assim que eu vivo o meu dia a dia. Eu vivo o meu dia a dia com juízes e juízes valorosos, magistrados,
que estão conscientes do seu papel, do mesmo jeito que recebe uma denúncia observando o standard probatório, absolve ao final, se o Ministério Público não se incumbe do seu mistério, que é reformar os elementos colhidos na fase policial. Esquecem que os nossos delegados investigam fatos e não estão ali para ficar produzindo prova gratuita para acusação. Eu apenas encerro, ministro, dizendo que muito do que se fala aqui seria resolvido com o retorno do artigo 3º-A do nosso Código de Processo Penal. Ministro, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra representar o Ministério Público Brasileiro nesta audiência.